Este relato que vou contar aconteceu realmente e nunca vou me esquecer disto. Eu amo cachorros. O meu filho sempre me falou que os cães, de algum jeito, sabem quando vão lhe ajudar, quando estão doentes ou machucados. E de um certo modo, talvez ele esteja certo. Cães de rua aparecem na minha porta, parecendo saber que eu vou alimentá-los e limpá-los antes de mandarem eles embora. Eu sempre tenho um pouco a mais de spray antipulgas, remédio para vermes ou alguma pomada antibiótica para quaisquer necessidades médicas que os meus amiguinhos peludos possam ter. Moro em Paracatu, no estado de Minas Gerais. Na época do ocorrido, eu trabalhava no IML, aqui da cidade. Eu era auxiliar de necrópsia. Trabalhava no turno da madrugada, e algumas das minhas funções eram receber e registrar cadáveres, preparar a sala de autópsia, limpar os instrumentos necessários e preparar o corpo para o sepultamento. Nesta época, eu tinha 3 filhos adolescentes, um menino de 13 anos e outro de 15, e uma moça de 18. Já era separada do meu marido há alguns anos, e sempre que saía para o trabalho, os meus filhos tomavam conta de casa. Na minha rua tinha uma cachorrada abandonada. Eles viviam por ali mesmo, e eu, como tenho um coração mole, os alimentava, e até construí uma casinha de lona para eles, e um terreno baldio que ficava no fim da minha rua. Claro que fiz isso com a autorização do dono do terreno, que era o meu cunhado. Toda a cachorrada, quando me via, ficavam todos alvoroçados. Era uma agitação só. Eles pulavam, me lambiam, latiam, enfim, eram os meus filhos. Quando eu saía de casa para o trabalho, eu costumava ir a pé algumas vezes, pois estava meio gordinha. E como o IML ficava a 5 quilômetros da minha casa, eu saía mais cedo para o trabalho e aproveitava para fazer uma boa caminhada. Na volta para casa, o meu namorado sempre me buscava de carro e me trazia para casa. Nesse IML, já cheguei a presenciar várias coisas sobrenaturais, que se eu contar, ninguém acredita. Certa noite, eu estava sozinha na sala, preparando um corpo para o sepultamento. Era um homem de aproximadamente seus 40 anos de idade. Era mais ou menos 3 da manhã, e esta sala ficava no fundo do hospital, sendo que para chegar até o hospital, tinha que fazer uma boa caminhada. O caminho tinha pouca iluminação e muitos pés de manga que deixavam o lugar escuro e um tanto sombrio. Bem, nesse dia, o rapaz que trabalhava comigo no meu turno teve que se ausentar por alguns minutos. Não me lembro ao certo o que ele foi fazer, mas ele já sabia que sou muito medrosa e não gostava de ficar sozinha naquele lugar rodeada de cadáveres. E por este motivo, ele não demorava muito quando saía. Bem, eu estava fazendo a maquiagem naquele cadáver, e foi quando as luzes começaram a piscar. Eu, muito medrosa, já corri em direção à porta de saída da sala. E foi quando ouvi aquele cadáver me chamar. Ei, Roberta! Eu abri a porta e saí dali correndo e gritando. As luzes dos pequenos postes que iluminavam o caminho até o hospital ficaram piscando até se apagarem. Peguei o meu celular, que era um Moto G3, e o balancei 2 vezes e acendi a sua lanterna. Neste momento, eu senti que algo corria atrás de mim, pois senti um forte cheiro de podre.
até que as luzes voltaram e encontrei o Alexandre vindo em minha direção com 2 copos de café na mão. Contei a ele o que aconteceu, mas ele não acreditou muito e disse que o medo provocava essas alucinações em mim. Bem, voltamos para a sala de necrópsia. Eu disse para o Alexandre que de forma alguma eu ficaria ali sozinha novamente. O meu turno de trabalho ia até às 5 da manhã. Mas às vezes, quando não tinha trabalho, ou quando eu terminava todo o trabalho mais cedo, eu podia ir embora, deixando o Alexandre sozinho. Mas para ele tudo bem, ele não tinha medo de nada mesmo. Certa noite, eu fui embora por volta de 3h30 da manhã. Estava indo a pé, pois não queria ligar e acordar o meu namorado, simplesmente para ir me buscar. Às vezes, quando eu saía de casa a pé até o trabalho, alguns dos cães me seguiam até o IML. E era muito comum 2 ou 3 deles permanecerem próximo ao hospital, aguardando o meu retorno para casa. Bem, acontece que neste dia eu voltava na companhia de 2 dos cães, e as ruas estavam desertas como de costume. Até preferia sim, pois me sentia mais segura. A 2 quarteirões da minha casa tem uma praça deserta, com pouca iluminação. E nessa praça ficava um homem maltrapilho, que sempre ficava me encarando com expressão sombria. Bem, por mais que eu me sentia assediada pelo olhar de maldade daquele homem, ele nunca chegou a mexer comigo. Mas nessa noite, ele estava sentado fumando em um dos bancos da praça. E quando me viu, ele veio andando em minha direção, puxando o assunto. Perguntou se podia me acompanhar até em casa. Eu disse que não precisava e o agradeci. Mas mesmo assim, ele veio se aproximando. E foi aí que os 2 cachorros que estavam comigo avançaram nele, o derrubando no chão de forma violenta. Aqueles cães eram os mais dóceis de todos eles. E eu nunca os vi tão agressivos assim. Eu gritava para eles soltarem o homem, mas de nada adiantava. Então, sem muita escolha, peguei a minha garrafinha de água e joguei nos cães, que imediatamente soltaram o homem e ficaram rosnando a uma certa distância. Eu, muito sem graça pelo ocorrido, pedi desculpas a ele. Mas o homem, com expressão de fúria, disse que iria matar os cachorros e eu iria me arrepender. Saí andando e disse: "Ah, quer saber? Foi bom isso ter acontecido. Assim, este traste nunca mais vem mexer comigo." Cheguei em casa, peguei o saco de ração e água e fui até o terreno baldio alimentar os cães e me certificar se todos estavam bem. Feito isso, entrei para casa e fui tomar um banho. E durante o banho, eu escutava latidos incessantes na rua da minha casa. Os cachorros costumavam latir às vezes, mas aquela noite eles estavam fazendo muito barulho, muito mais que o normal. Terminei o meu banho e fui lá fora olhar. E ali na esquina, ao longe, estava aquele homem. De alguma forma, ele havia me seguido. Entrei para casa e passei a corrente no portão, que era de grade, e fui dormir. Algumas semanas se passaram, até que certa noite, por volta de 2h50 da manhã, lá voltava eu, sozinha do IML para casa. Bem, como eu havia ido de carro com o meu namorado, nenhum dos cães me seguiram para me acompanhar na volta para casa. Evitei passar pela praça,
para não correr o risco de me deparar com aquele homem. E essa foi a pior decisão que tomei na vida. Passei por um campo em volta de uma mata que ficava atrás da praça. E mesmo ali, sendo um lugar totalmente deserto, dava de saída para o final da minha rua. E acabava sendo um bom atalho. Mas foi uma decisão ruim, pois pelo menos se eu passasse pela praça e alguma coisa acontecesse, havia várias casas por perto. Então se eu gritasse, alguém com certeza escutaria. Mas enfim, estava passando por este campo aberto e de repente senti um forte cheiro de carniça, bem semelhante ao que senti aquela noite no ML. Muito assustada, eu olhei para trás e vi a coisa mais aterrorizante do mundo. Era uma criatura peluda, enorme, com cara de macaco. Foi a coisa mais horrível que já vi em toda a minha vida. Os pelos da criatura eram totalmente negros, e os seus olhos também eram negros, pois pareciam 2 buracos sem nenhum globo ocular. A criatura estava de pé, com a boca aberta rosnando. Eu saí correndo sem olhar para trás, mas logo senti algo bater em minha cabeça com muita força, me arremessando para frente. Caí desacordada e só lembro de acordar com aquela coisa grotesca me arrastando para dentro da mata. A criatura segurava os meus 2 pés e ia me arrastando mata adentro. Senti que ia morrer ali mesmo. Então comecei a gritar o mais alto que pude, mesmo sabendo que ninguém ouviria os meus gritos. A criatura, percebendo que eu havia acordado, começou a correr me arrastando. E foi aí que ao longe escutei latidos, e acabei me lembrando que eu deveria estar a uns 500 metros da minha rua, onde estavam os cachorros. Então comecei a berrar e a me debater, e os latidos foram se intensificando e se aproximando cada vez mais. Não estava fácil para a criatura correr me arrastando, pois, como eu disse, eu era bem gordinha na época. Mas cada vez mais aquilo entrava comigo para dentro da mata. Eu trabalhava no meio de médicos e legistas da Polícia Civil, pessoas que lidavam com investigações criminais. Então eu pude presumir que aquela coisa estava me levando para o abate, mas faria isso o mais longe possível da vizinhança, ou alguém poderia escutar. Para o azar da criatura, um dos cachorros conseguiu me encontrar. Era um vira-lata, que dei o nome de Spike. Ele, sem pensar 2 vezes, avançou com tudo na criatura, e assim eu pude me soltar de suas garras. E em seguida veio a Tiffany, outra vira-lata de porte médio, e depois o Jacob, a Pandora, o Romeu, a Julieta, Zeus, Snoopy, Thor, Pantera Negra e Scooby, e até um pinche chamado Bartolomeu. Os cães partiram com muita fúria para cima da criatura. Parecia que eles investiam sem medo de morrer. A fera os arremessavam para longe, mas eles caíam e voltavam a atacar novamente. Tudo que passou na minha cabeça naquele momento foi aproveitar a brecha e fugir. Mas lutei contra os meus instintos naturais de sobrevivência, pois aqueles cãezinhos davam a vida por mim, e eu não os deixaria morrer. Então abri a minha bolsa e peguei o meu taser de mão e disparei 150.000 volts na criatura.
Essa arma de choque imobiliza os músculos por alguns instantes e funcionou contra a fera, que caiu no chão se debatendo. Eu sabia que agora seria o melhor momento de contra-atacar, pois se eu corresse, a fera se levantaria em segundos e viria atrás de mim. Então, tirei da bolsa o meu spray de pimenta, que ganhei de uma amiga da polícia militar, e atingi a criatura nos olhos. A fera ficou se debatendo, esfregando os olhos com as patas. Aproveitei para correr dali e chamei os cachorros que não quiseram vir e ficaram cercando a criatura. Mas percebi que aquilo estava fugindo, pois os latidos dos cachorros se distanciavam. Cheguei em casa e liguei para a minha amiga policial e disse que aquele homem que ficava na praça tinha me levado para o mato para abusar de mim e que se não fosse os cachorros, eu estaria morta. Eu disse isso com total certeza que aquele homem era a criatura. A minha amiga logo acionou várias viaturas da polícia militar, que fizeram uma busca na mata. E depois de umas 2 horas, encontraram o homem. Ele estava muito ferido e totalmente nu, o que reforçou as minhas acusações de tentativa de estupro. Minha única decepção é da polícia não ter pego enquanto ele estava transformado em lobisomem. Mas bem, ele foi preso, mas não ficou nem um mês preso, pois não havia provas suficientes contra ele. Mas depois desse dia, nunca mais voltei sozinha para casa e comprei um revólver calibre 38 para minha proteção. E este homem sumiu da cidade. E depois desse dia, eu comprei aquele terreno baldio na mão do meu cunhado e construí um canil, onde os meus cães são muito bem cuidados. Este relato é bem conhecido aqui em Paracatu. E quem um dia quiser vir visitar os cães heróis, as portas estarão abertas. Boa noite. O que vou contar aconteceu com a minha família. Já faz algum tempo. E sempre que conto para alguém, nunca acreditam. Mas eu não ligo, porque eu estava lá e vi com os meus próprios olhos e sei que foi real. Finalmente, as férias tinham chegado e o meu pai tinha planejado uma viagem de carro até o sul do país. Eu estava muito empolgado, pois nunca tinha ido para lá. Não íamos a um lugar específico. Íamos apenas visitar várias cidades e ficar um tempo em cada uma. E numa delas foi onde tudo aconteceu. Assim que chegamos na cidade, fomos direto para o hotel nos registrar. Estávamos cansados e fomos para os quartos dormir. O meu pai e a minha mãe pegaram um quarto, enquanto eu e o meu irmão pegamos outro. Assim que entramos no quarto, o meu irmão desabou na cama e dormiu por cima das cobertas mesmo. Depois de ter me preparado para dormir, eu apaguei a luz e fui dormir. Quando era por volta de 2 da manhã, eu acordei com um som de passos no quarto. A janela estava fechada, mas a cortina estava aberta, deixando entrar a luz, que iluminava a fachada do hotel. Eu estava olhando a parede, então virei a cabeça para ver se era o meu irmão andando pelo quarto, mas ele estava deitado por cima das cobertas ainda, dormindo. Eu achei que o som só poderia ter vindo de fora,
e fechei os olhos para dormir de novo. Então, eu ouvi o barulho de novo. Estava vindo da direção do armário. Eu olhei na direção do armário e lá estava aquilo. Era uma criatura de aproximadamente 1,5 m. Muito magro e andava com as costas curvadas. Dava para ver as vértebras através da pele dele. Eu fiquei totalmente apavorado e não conseguia me mexer. A criatura estava andando na direção da cama do meu irmão. Aquilo andava como se fosse uma galinha, com a cabeça virada para cá e para lá, com movimentos rápidos. Era uma coisa grotesca. Quando ele chegou no pé da cama do meu irmão, o bicho começou a olhar para ele e foi esticando a mão para encostar no meu irmão. A criatura segurou o pé do meu irmão e depois soltou. E de repente deu um pulo e subiu na cama. E foi aí que começou a andar na cama, usando os braços também, como se fosse um cachorro. E parecia que estava cheirando o meu irmão. Eu estava totalmente paralisado de medo. Não sabia o que aquilo era, ou o que aquilo podia fazer. Novamente, a criatura ficou de pé na cama do meu irmão, e em cima dele, com um pé em cada lado dele. Eu senti que se eu não fizesse alguma coisa naquele momento, alguma coisa de ruim iria acontecer. E num pulo, eu peguei a primeira coisa que eu encontrei, que foi o travesseiro. Fiquei em pé na minha cama e soltei um berro, e fiquei numa posição de ataque. Aquela criatura grotesca olhou para mim, e eu vi aqueles olhos brancos, sem pupilas nenhuma, me olhando, e aquela boca aberta, como se ele estivesse rosnando com os dentes à mostra. Achei que aquela criatura iria me atacar, e foi aí que o meu irmão se virou e estendeu a mão até a lâmpada da cabeceira, acendendo a luz. E foi aí que a coisa mais estranha aconteceu. Quando a luz acendeu, o bicho simplesmente desapareceu. Eu olhei para o meu irmão e ele estava branco. Ele falou para mim que estava acordado, mas não conseguia se mexer. Ele ouviu os passos e sentiu a criatura pegar o seu pé e pular na cama. Também sentiu a criatura fungando ele e o bafo com cheiro de carniça. Mas era como se ele tivesse paralisado, pois ele não conseguia gritar para me chamar. Mas depois que eu gritei, ele conseguiu se mexer para virar e acender a luz. Nós reviramos o quarto todo e não achamos nada. Nenhum lugar de onde aquilo poderia ter saído ou para onde ele poderia ter ido. Deixamos a luz acesa e não conseguimos dormir o resto da noite. No dia seguinte, pedimos para o meu pai para irmos embora para outro hotel. E depois de muito trabalho, conseguimos convencer ele. Eu não sei o que era aquilo, e nunca mais tive nenhuma experiência sobrenatural, e nem quero ter. Mas com certeza eu vou ter pesadelos com aquela criatura pro resto da minha vida. Boa noite. Boa noite, me chamo Adriano. Sou morador da cidade de São José dos Campos, capital do Vale do Paraíba. Este relato aconteceu no ano de 2000,
e eu tinha por volta de 22 anos. Tudo aconteceu em um convite de um amigo chamado Wagner, de apelido Lapio, a irmos pescar na represa do Rui, na folga de sábado, na região de Santa Branca, onde se encontra a represa conhecida por abastecer as cidades nas proximidades. Local de grande procura por pescadores e turistas, por conta das maravilhas que se encontram na região. Local de muitas pousadas, hotéis fazendas e vários pesqueiros. Fomos em um local público e bem conhecido, mesmo se tratando de uma propriedade particular. Na verdade, era uma fazenda do ramo de laticínios. Então, fomos de bicicleta, por se tratar de um local muito próximo da minha cidade, que levava não mais do que 2 horas de boas pedaladas se você tiver preparo. Combinamos de sair bem cedo da minha casa, antes das 5 horas da manhã. E por volta das 7, já nos encontrávamos na estrada de terra que dava acesso a essa propriedade. Passamos por uma pequena casa que se encontrava com as janelas abertas e notamos uma música a ser tocada, quase que sem perceber. Era uma música do campo, uma moda de viola, assim tratada por quem vive no campo. Nos aproximamos e batemos palma. E logo em seguida, sai um senhor muito simples de cor escura na janela. Nós já anunciamos um bom dia, e já pedindo desculpas pelo incômodo. O meu amigo deu início à pergunta. Bom dia, tudo bem com o senhor? Desculpe a gente incomodar logo cedo. Só queria saber se essa estrada segue até a propriedade do Rui. Ele respondeu que sim, que era só pegar todas as saídas à esquerda, e quando a estrada bifurcasse, era para pegar a saída à direita, e depois seguir reto até chegar a uma porteira. E chegando nela, era só passar pelo quebra-costela, uma passagem para pedestres, que impede a passagem do gado. Então, antes de sairmos em direção a esse destino, eu perguntei. Só mais uma pergunta, senhor. No caminho até aqui, notamos que as outras casas que cercam essa estrada têm uma cor vermelha na parte de cima dos batentes. O senhor pode me falar o porquê dessas marcas? Ele olhou em meus olhos e me perguntou. Vocês são de onde? Falamos que não éramos dali, mas que vínhamos da cidade de São José dos Campos. Estávamos indo em busca de alguns peixes e de relaxar. Ele disse que já imaginava que fosse isso, pelas tralhas e pela grande procura de pescadores aventureiros que sempre passam por ali. Ele disse que fôssemos pescar logo, e que não era para a gente se empolgar pela fartura de peixe que ali tinha. Bem, não entendemos muito bem o que ele quis dizer com isso. Agradecemos e seguimos pela estrada de terra. E daí não levou mais do que 20 minutos para chegarmos, já que daquele ponto era apenas descida. Chegamos no local, passamos as nossas bicicletas e seguimos por uma trilha bem estreita por meio do mato. Logo à esquerda, as águas da represa batiam no paredão de terra por onde a trilha cortava, bem próximo da represa. E se uma pessoa desatenta não tomasse cuidado, cairia ali facilmente. E provavelmente teria problemas se não soubesse nadar, pois dava para ver que daquele ponto a represa era bem funda. A trilha ia seguindo descendo em direção a um tipo de campo aberto, onde as águas da represa
eram bem rasas. Montamos um quadrado de bambu, amarramos várias garrafas PETs e enfiamos 2 estacas no pé da margem da represa. E ali amarramos com arame o quadrado de bambu que foi necessário fazer por conta da grande quantidade de água a pé que se encontrava em grande parte da represa. E se não fizéssemos isso, seria praticamente impossível de se pescar ali, pois acreditamos que os anzóis iriam enroscar ali com muita facilidade. O nosso cercado contra a água a pé estava pronto e funcionava com perfeição, mantendo toda aquela vegetação em volta dos bambus. Levamos a nossa ceva, farelo de milho, com ração e todo tipo de coisa que servem para atrair os peixes. Então, logo os peixes começaram a se movimentar dentro do cercado. Era só uma questão de tempo para serem fisgados. E assim seguiu o dia. Pescamos muito neste lindo sábado. Desde mandis, carás, tilápias, lambaris e até mesmo alguns tucunaré. Levamos 3 samuras, uma espécie de sacola com entrada de alçapão para ali guardarmos os peixes. E por volta de 4 horas da tarde, as 3 samuras já estavam cheias. Notamos que o volume de peixes parecia aumentar em nosso cercado de bambu, e isso nos deixou muito empolgados. E cogitamos a possibilidade de pousar ali. Mais à frente, seguindo à direita, notamos que tinha uma espécie de cabana de madeira flutuante, feita por algum outro pescador, que havia passado ali dias atrás. E como no dia seguinte era domingo, e eu morava sozinho e era solteiro, não vi problemas de ficar por ali até o dia seguinte. Então, estava decidido. Iríamos permanecer ali pescando até onde desse. E assim fizemos. E quando deu 5:30 da tarde, ouvimos um barulho de barco a motor bem de longe, que vinha em nossa direção. Eram 3 homens em um barco de metal. E notamos que todos eles estavam segurando espingardas. Achamos estranho o porquê de 3 homens estarem armados dentro de um barco, e com semblantes de preocupação quando viram que nós estávamos ali. Eles pararam o barco longe da margem e perguntaram com um tom de voz alta: "Vocês vão ficar aí até quando?" Dissemos que pretendíamos ficar ali até amanhã de domingo. Eles logo retrucaram que não poderíamos ficar ali depois das 18 horas. Disseram que aquele local era de propriedade particular e que o dono não permitia que ninguém pousasse ali, por conta de problemas criados por baderneiros que ali já passaram. E eles até permitiam que as pessoas pescassem ali, mas que fossem embora no final da tarde. Então, contrariado com a ordem, seguimos arrumando as coisas para irmos embora dali. E foi quando eles ligaram o barco e seguiram viagem pela represa. Neste momento, Lapio teve a iniciativa de começar a montar tudo de novo, o que já estávamos guardando. Eu perguntei o que ele estava fazendo, se tinha esquecido algo, ou se estava guardando algo errado. Ele respondeu que não iria ir embora, pois ele não era do tipo dos caras que tinham feito bagunça por ali, e que não estávamos fazendo nada de errado, e que nós iríamos nos arrepender amargamente se fôssemos embora, deixando todos aqueles peixes ali pulando.
E foi quando uma grande empolgação me tomou conta. E rapidamente eu concordei com ele. E já estava mais do que desesperado, desarrumando toda a nossa tralha e posicionando as varas e equipamentos para continuar toda a noite pescando. Então, continuamos ali pescando, até que por volta de 7 horas da noite, vimos ao longe outro barco vindo bem devagar em nossa direção. E este barco demorou por volta de uns 20 minutos, pois era uma espécie de canoa e era a remo. E o homem que conduzia essa embarcação era de idade avançada, por volta de 70 anos. Ele vinha seguindo quase que no meio da represa. E sem parar o seu trajeto, ele nos alertou a irmos embora o mais rápido possível. E nós prontamente dissemos que não precisava se preocupar, pois não iríamos fazer nenhum tipo de bagunça ou coisa parecida naquele local, e que nós só estávamos interessados na pesca. Então ele logo disse: "Eu acredito em vocês, mas não é isso que me preocupa, e sim com a nossa segurança." Ele disse que não poderia encostar sua pequena canoa para nos abrigarmos, pois assim ele passaria a correr risco também, por conta da lentidão para se locomover, e que todos poderiam ficar em perigo, pois as águas ali são bem profundas, e ele não conseguiria mais nadar por sua idade e os seus problemas de saúde. Então eu logo indaguei: "Nossa, o proprietário é tão sistemático assim? Faz ameaças a quem decide permanecer nas margens da represa pescando?" E o senhor respondeu: "Quem dera, meu filho, que esse fosse o problema. O lado que vocês estão nessa represa guarda uma maldição terrível, e que homem armado algum representa um perigo parecido com o que estamos correndo." Então perguntamos: "Mas que perigo corremos? Tem ladrão aqui?" E ele respondeu: "Não, meus filhos, o mal que habita esse lado que vocês estão não é deste mundo. E eu só posso pedir a Deus e a São Gabriel que nos guarde, pois nossas vidas estão na mão deles agora. Olha, eu sinto muito. Se eu imaginasse que tivesse alguém aqui numa hora tão avançada, eu teria vindo mais cedo. E assim, levaria vocês até o outro lado da represa. E olha, vou falar a verdade com vocês. Muitas pessoas que se aventuraram a pousar aí onde vocês estão, nem rastro deixaram no dia seguinte. Deixaram apenas algumas tralhas de pesca, que nem suspeita as autoridades levantaram, pois a polícia diz que são objeto de outros pescadores que ficaram aí. E muitas das pessoas que somem aqui são de idade avançada, e muitos nem família têm. Por isso, ninguém dá falta de quem some. Olha, somente as pessoas ali que circulam a propriedade do Rui que fazem questão de acionar a polícia, mas sem necessidade de fato. E assim segue a rotina deste lugar. Então, o proprietário deu uma ordem para ninguém permanecer aqui pescando depois das 18 horas. E como vocês não são da região, não conhecem os costumes, desconhecem por completo os perigos que os rondam. Após ouvir isso, a desconfiança e a curiosidade nos rodeavam.
era uma mistura de sentimentos e um certo medo pelo desconhecido. Então eu logo perguntei: "Mas senhor, que perigo é esse que se encontra neste lado? Seria algum animal, onça, ou algum tipo de felino ou lobo?" "Não, meus filhos, é muito pior. Vocês acreditam no sobrenatural?" Lapio rapidamente disse que não, que isso não existia. Porém, eu disse que sim, que sempre tive uma certa desconfiança. "Então se preparem, pois você que não acredita vai passar a acreditar. E se daqui sair com vida, e você vai matar a sua curiosidade, pois neste lado da represa vive uma criatura que muitos dizem ser um lobisomem. E olha, vou falar pra vocês, nada que eu já tenha visto em toda a minha vida chega perto dessa criatura que eu já presenciei muitas vezes. E sempre que passo de barco, essa criatura tá rodeando esse lado aí da represa onde vocês estão. Olha, vou dar um conselho pra vocês, meninos. Entrem na água e procurem afastar o máximo da margem. E que Deus abençoe vocês. Sinto muito, mas não quero presenciar o que está prestes a acontecer." Então, o senhor virou a canoa e continuou seguindo viagem pelas águas escuras por conta da noite que havia chegado. E nós ali estávamos sem saber o que fazer. Lapio rapidamente começou a retirar os samuras cheios de peixe da água. Então eu gritei a ele: "Não, Lapio, deixe os peixes aí. Não temos como levar eles com a gente, pois isso vai nos dar muito trabalho." De fato, daria muito trabalho, pois cada samura estava pesando mais do que 30 quilos. E se todos estivessem cheios como havia de estar, seria mais de 90 quilos de peso extra. Então, terminamos de arrumar tudo, colocamos todas as tralhas dentro de um enorme buraco no chão, cobrimos com um pedaço de madeirite que ali estava apodrecendo ao relento, e quando estávamos pensando em nos retirar do local, com o intuito de voltar no dia seguinte de carro, eis que um cheiro insuportável invade as nossas narinas, fazendo os nossos olhos lacrimejarem, como se estivéssemos cortando cebola. Então seguiu um som agoniante, como se fossem gritos e gemidos de dor. Parecia que alguma coisa vinha se arrastando, sofrendo muito. Porém, não havia barulho de algo se movendo. Era apenas um som terrível de gemidos, com uma espécie de grito menos alarmante, e uma bufada de um animal muito forte, semelhante a um boi, ou de um porco de tamanho descomunal. E foi quando algo muito grande surgiu no meio do mato. Aquilo era enorme e estava andando de 4 patas, completamente deformado, e saía sangue de várias partes do seu corpo. Porém, eu digo com toda certeza, não se trata da mesma criatura que todos dizem ser um lobisomem. E se de fato essa criatura for um lobisomem, o que todos já relataram aqui foi bem distorcido e refeito com um propósito de caracterizar a uma lenda de nosso folclore. Só consigo descrever com detalhes como é de fato essa criatura, pois conseguimos ver ela por completo, de todos os ângulos e posturas possíveis.
Bem, o senhor da canoa estava certo. A água nos manteve a salvo dessa besta demoníaca, nos possibilitando a ver de perto o que realmente ela é. Aquela coisa mede facilmente mais de 2,40 metros de altura. Porém, não tem pelagem em todo o corpo. Na verdade, os seus pelos mais parecem de um animal com algum tipo de sarna, dando para ver a pele por baixo dos pelos falhos e molhados. Sim, molhados, pois a criatura soltava uma espécie de suor. Que nada neste mundo venha a ter um cheiro tão insuportável como este. As suas mãos dianteiras eram semelhantes a mãos humanas, mas completamente desfiguradas. Ficam sangrando como se a pele estivesse com uma infecção ou coisa parecida. As suas pernas são a coisa mais bizarra que eu já vi. Os calcanhares são tão alongados que sim, te fazem pensar que são joelhos, mas na verdade não são. São apenas os calcanhares muito alongados, onde só os dedos tocam o chão, e o seu pé é esticado colocando o calcanhar como se fosse um joelho, envergado para trás, onde as coxas humanas se inclinam para frente, alinhando o joelho humano com o tornozelo que virou um joelho invertido. Não existe nada igual nesta vida. A besta tem muita dificuldade de andar em duas patas, precisando apoiar os seus braços no chão para não cair. E o bicho é de aproximadamente uns 180 quilos. E a sua cabeça não é de cachorro. E não tem pelagem alguma em sua face. Tem um focinho semelhante a de um porco, porém sem orelhas. E do topo da sua cabeça saem duas pontas. E as suas orelhas ficam na parte de trás da cabeça, quase que na nuca, onde só se conseguem ver duas fendas, como se o crânio fosse rachado na parte de trás. A deformidade da cabeça é impressionante, e rapidamente se percebe que de fato aquilo é uma criatura das trevas. Os seus dentes são como dentes de cavalo, e não se parecem nada como de felinos ou de lobo. É como se tivesse mais dentes do que aquela enorme boca pudesse suportar. A sua língua fica dependurada para fora, de onde sai uma quantidade absurda de baba. Acredito que a criatura não consiga fechar a boca, por conta dos dentes serem da forma que são, e também pela quantidade. E a impressão é que essa criatura possua mais de 100 dentes na boca. Não tem como algo ser daquela forma, senão por falta de espaço. Mas quando aquilo abre a sua boca para respirar, é completamente diferente de qualquer outro predador. Pois o esforço que a besta faz para abrir a sua enorme boca, se consegue ouvir os ossos se partindo, para que ela consiga abrir ainda mais a boca e puxar o ar para dentro. O som desse ser respirando me tira o sono até hoje, 20 anos depois do ocorrido. Essa coisa não faz nenhum barulho, a não ser os gritos e gemidos, e este som terrível quando respira. E não se pode ouvir o seu caminhar a não ser quando aquilo salta. O seu calcanhar e joelho estando na posição que se encontram faz com que essa criatura possa dar saltos
que não passem nem de longe na imaginação humana. E se não fosse a represa em nossa frente, seria impossível sair dali com vida. Realmente, essa criatura tem um pavor terrível da água, ficando somente nas margens. A besta derrubou árvores e atirou contra a gente dentro da água. Lançou pedras enormes, como se fossem bolas de futebol contra eu e contra o meu amigo. E por sorte, aquilo atirava as pedras com tanta força que passava por cima da gente. Mas em todo momento, demonstrava uma enorme dor física, de muitas dificuldades de se suportar. Os seus olhos eram 2 bolas amarelas por inteira, e não tinha pupila ou algo do tipo. Apenas 2 bolas brilhantes amareladas. A nossa maior dificuldade, acredito que fosse ficar ali dentro da água, nos batendo o tempo todo para nos manter boiando na superfície da água. Isso tudo tendo que suportar o cheiro mais terrível que um ser humano possa vir a sentir. Teve momentos que achei que não iria aguentar. E o que nos ajudou foi as árvores ali no meio da represa submersa há muito tempo, mas que ainda tinha um tronco enraizado no fundo da água, onde no meio da escuridão fomos agraciados a bater com o pé, tendo ali uma espécie de plataforma. Nada confortável, mas quando nos cansávamos de bater os braços e pernas, ali conseguíamos esticar um pouco o corpo, evitando possíveis cãibras. Tivemos sorte de ser uma época de muito calor, pois assim suportamos o frio da água a madrugada adentro. A besta se manteve ali gritando e gemendo até às 5 horas da manhã. Ora fungando, respirando e gemendo. E em alguns momentos achamos que aquilo chorava. Em outro momento, era como se aquilo quisesse dizer alguma coisa. Porém, o som seguia ininterrupto por todas as horas que se passaram. Por fim, logo veio o raiar do dia. Exaustos, eu e o Lapio já não conseguimos nos mover. Não sei se de tanto medo ou tensão por conta do grande esforço que fizemos. O nosso corpo estava cheio de cãibra. Porém, conseguimos chegar do outro lado da represa. O lado que a besta não conseguia alcançar. Eu e o meu amigo Lapio praticamente desmaiamos ali mesmo, sendo socorridos por um grupo de retireiros que estavam ali para o curral das vacas. Logo depois, chegaram os 3 homens que passaram primeiro no barco a motor, armados com espingardas, aparentemente surpresos por nos verem ali, e levemente satisfeitos por estarmos seguros. Falamos do senhor da canoa que nos deu a dica de entrar e tentar chegar do outro lado da represa. Percebemos que nem era tão longe assim o outro lado da margem. Mas acredito que por conta do cheiro insuportável da besta, acabamos nos confundindo e não conseguindo ir para lugar algum naquela escuridão gelada, onde só se conseguia ver as estrelas. Outro detalhe: ninguém soube dizer quem era o senhor da canoa, pois ninguém ali da região que circulava por aquelas águas tinha uma canoa de madeira. Todos ali tinham barcos simples, mas todos com motor a gasolina. E que nunca tinham visto esse possível senhor depois desse dia. Eu nunca mais pesquei em represas, rios ou lagos,
muito menos pousar. Digo até que nunca mais tive coragem de acampar em qualquer outro local que não seja em um camping. Hoje tenho 42 anos, tenho 2 filhos e nunca até agora tinha contado essa experiência para outra pessoa a não ser o meu amigo Lapio. Ele também se casou e tem um casal de filhos e nunca mais voltou a pescar nem mesmo em pesqueiro. Os peixes deixamos ali com as famílias dos homens que trabalhavam na propriedade. Foram mais de 100 quilos de peixes, entre muitas tilápias, mandis e pegamos mais de 200 lambaris, mas que não fizemos questão alguma de levar. Fomos embora de Toyota Bandeirantes com o filho do Rui, onde podemos levar as nossas coisas e prometemos nunca mais voltar naquele local, e muito menos indicar para outras pessoas, pois aquela fera continua por ali, e ninguém faz ideia do que seja, pois a fera fica isolada no lado que só se consegue vir pela estrada, e onde o povo tem que chegar pela água. Agora eu sei o porquê das portas e janelas dos moradores de fora da pequena ilha da represa serem marcadas por uma espécie de cor vermelha. Aquilo parece ser sangue ou algo de algum ritual de proteção, para impedir que o tal lobisomem, ou mapinguari, ou criatura da represa, não tentem nada contra quem mora nessas casas. Alguns podem achar que isso é mentira, e eu bem gostaria que fosse, mas infelizmente é a mais pura verdade. E se pesquisarem, vão ver mais relatos de outros locais de Santa Branca, que fui descobrir depois que é conhecida como Morada do Lobisomem. Este é o meu relato. Boa noite. Morava numa cidade pequena que ficava localizada no interior do Maranhão, chamada Pedreiras, uma cidade cheia de lendas e superstições. Na década de 60, a cidade tinha energia elétrica que funcionava até às 10 horas da noite, sendo que depois deste horário, toda a cidade ficava na mais completa escuridão. A rua próxima a que eu morava tinha uma fama muito grande de ser mal assombrada. Na época, eu não era nascida, e boa parte dos meus irmãos também não. Minha mãe nos contava que sempre surgia uma pessoa com uma história relacionada ao sobrenatural, sempre naquela rua. Sendo que a minha mãe mesma nos contava que passou várias vezes à noite quando as luzes estavam apagadas e nunca presenciou nada de estranho. Até que certa noite ela avistou um cachorro negro imenso dos olhos vermelhos, que a seguiu até em casa. Ela chegou apavorada e chamou a minha avó. Porém, quando foram olhar lá fora novamente, não havia mais nada. Mas tudo bem. No meio de muitos fatos curiosos, um dos mais intrigantes foi um do vigilante que era muito amigo da minha mãe, que também teve uma experiência parecida. Existia uma oficina na esquina desta rua, onde este vigilante trabalhava, e toda noite ele ia nos portões do lado de fora e ia conferindo se todos os cadeados estavam presos de acordo.
Depois que ele fazia a ronda por fora, ele se direcionava para o interior da oficina e fazia a ronda por dentro. Certa vez, ele contou que estava fazendo a sua ronda, como de costume. E tudo estava na mais perfeita calma. As luzes estavam apagadas, pois já se passava das 10 da noite. Averiguado que tudo estava na ordem do lado de fora, ele se encaminhou para dentro da oficina. E da mesma forma, tudo estava na mais perfeita ordem. Estava tudo tranquilo em sua ronda. Era uma noite clara de lua cheia, e fazia muito calor. Então, ele foi lá para fora, tomar um ar fresco e fumar um cigarro. Estava encostado no portão do lado de fora, fumando seu cigarro. E foi aí que ele escutou um barulho muito estranho, vindo de um beco que dava em um terreno baldio ali perto. Era um barulho de passos pesados e mato se quebrando. Muito intrigado, ele pegou a lanterna e decidiu checar o lugar. E chegando até o terreno baldio, ele viu uma enorme figura negra de cócoras. Parecia um cachorro ou um bezerro, e parecia comer algo no chão. No escuro, o vigia foi indo mais para perto, e de repente, para surpresa dele, aquele vulto foi tendo um formato mais nítido. E sem acreditar, ele viu que aquele vulto negro parecia um homem. Mas tinha uma pelagem negra que cobria todo o seu corpo. Também tinha focinho e orelhas pontiagudas, como as de um cachorro. Nessa hora, ele ligou a lanterna novamente, sendo que não focou no rosto da criatura, apenas para melhor visualizar aquela silhueta animalesca. Com muito medo, ele foi se aproximando daquilo, jogando a luz da lanterna na direção da criatura, que em seguida levantou os olhos para o homem. Os olhos da coisa pareciam chamas incandescentes, de tão vermelhos. Segundo antes de reparar nos olhos da criatura, ele percebeu que aquilo devorava uma cabra. Seu medo foi tanto que ele foi se afastando de costas, sempre se preocupando em não mirar a lanterna em cima da criatura. A coisa logo voltou a atenção para a cabra que devorava, ignorando o homem. O vigia, com muito medo, saiu de costas daquele terreno, e a criatura permaneceu ali, devorando a sua presa. Ele correu para a oficina e se trancou lá dentro. E depois de um tempo, ele passou a ouvir uivos estranhos, que pareciam ser de lobos. E os uivos durou por horas, e só parou por volta das 4 da manhã. Depois desse dia, ele contou para minha mãe este fato, afirmando que foi verídico. Muitos outros fatos estranhos ocorreram nesta rua, como um pássaro enorme passar sobrevoando as casas à noite, ou como uma vez que outro vigilante presenciou no telhado de um comércio um homem de chapéu enorme que deu um pulo e sumiu, e muitos outros fatos. Dizem que lá nesta rua foi construído o primeiro cemitério da cidade, e talvez isso explique os fatos que ali ocorreram. Hoje moro em Minas, mas toda vez que vou lá, fico com um pouco de medo de passar nesta rua à noite. Obrigado a todos e boa noite. Este fato aconteceu em uma fazenda que fica no estado de Minas Gerais. Meus pais moraram um bom tempo nessa fazenda.
E lá, além dos meus pais, moravam os meus avós também. Meu irmão hoje tem 32 anos, mas na época em que ocorreu o fato, ele tinha 18. Era mês de quaresma e iria passar um filme à noite na televisão. E quando chegou a noite, por volta das 21 horas, o meu irmão e o namorado da minha irmã foram para a casa dos meus avós, que não era muito longe de onde estávamos. Antes do meu irmão sair da casa dos nossos pais, a minha mãe disse para o meu irmão ter cuidado, porque era quaresma e ele poderia ver o lobisomem. Aí, o meu irmão disse que se ele encontrasse o lobisomem, ele iria meter a foice nele. E depois, eles foram ver o filme, na casa dos meus avós. Assim que assistiram o filme, na volta para casa, o namorado da minha irmã foi para a casa dele. E o meu irmão teve que ir para casa sozinho, sendo que já era mais de meia-noite. Na volta, o meu irmão veio andando por uma estrada, onde havia um córrego do lado direito. Sendo que em certo ponto da estrada, o meu irmão olhou para o córrego e viu uma criatura que estava no meio do barro. Neste momento, o meu irmão se abaixou ao lado da estrada e esperou alguns minutos, ficando ali, observando. Após alguns instantes, quando a criatura se afastou um pouco, ele correu para casa, largando a foice e o chinelo para trás. Ele chegou em casa chorando e pedindo para os meus pais apagarem as luzes e ficarem em silêncio. Depois de parar de chorar, ele conseguiu dormir. No outro dia, os meus pais perguntaram o que havia acontecido com ele na noite passada. E o meu irmão disse que havia visto uma criatura muito feia no córrego, e que a criatura se parecia com um porco muito grande, e tinha a parte de trás mais alta que a parte da frente, e era muito grande. O namorado da minha irmã também disse ter ouvido os arames da cerca por onde passava se mexer, mas não viu nada. Até hoje, não sabemos o que ele viu, se foi um lobisomem ou uma outra criatura. E é bom lembrar que era a época de quaresma, e nesta fazenda não havia nenhum animal parecido com o que ele avistou. Boa noite.